Bom dia a todos. Nós estamos nos preparando para o 16º domingo do tempo comum, que vai ser amanhã. Temos as missas em algumas comunidades, aos poucos estão sendo abertas as possibilidades, embora sempre controladas, de participar presencialmente da missa. Mas quem não pode, ou quem até não deve, pessoas mais idosas, ou crianças, adolescentes, então nós temos também o alimento da Palavra de Deus. Então eu queria ler para vocês, em primeiro lugar, o Evangelho de hoje e depois voltar para a primeira leitura, que é do livro da sabedoria, porque uma ajuda a entender a outra. Então vejamos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. Nós já tínhamos ouvido a palavra do semeador e sua explicação. Agora vem outras palavras ou parábolas complementares do mesmo capítulo do Evangelho de Mateus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um campo, uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo.
A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha do fogo. Assim haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Então, uma parábola assim que vai crescendo, são pequenas parábolas que vão interpretando o que é o reino dos céus. Então, a questão aqui é como explicar também na educação nossa, na educação dos filhos. Os pais procuram semear sempre a melhor semente que tem, sobretudo a semente da fé, da igreja a qual eles seguem. Esta semente da fé nos é passada pela família. Mas os filhos vão crescendo e não são apenas os pais que semeiam uma semente. Tem tantas outras pessoas que semeiam. Aqui, na explicação, se diz que veio o maligno e semeou a semente. Jesus logo tomou uma posição. Assim também deveriam ser os pais quando percebem uma alteração no comportamento de seu filho, de sua filha, que talvez no ambiente da escola ou dos amigos, vai recebendo uma semente que não é aquela que os pais desejariam colocar no coração da pessoa, né? Pois é, então a questão de como fazer. Na hora da colheita, lá no caso os empregados já alertaram, né, o dono da plantação. O Senhor escolheu uma boa semente. Nós pais, né, procuramos dar aos filhos o melhor que nós temos. E aí eles perguntam, mas como é que tem o joio aí no meio? Jesus logo identifica, foi o inimigo. Pois é. E eles perguntaram, então vamos arrancar, né? Arrancar o joio do coração dos filhos? Quer dizer, arrancar o joio do trigal? Como? Por outro lado, nós vamos deixar nossos filhos crescer protegidos por uma redoma? São todas perguntas que nos entram em questão também na leitura deste Evangelho. E Jesus, ou melhor, o dono da parábola, diz, não, deixem crescer os dois. Quando chegar a hora da colheita, tanto o joio como o trigo estiverem maduros, primeiro vocês arrancam o joio. Fazem uns feixes, amontoam e queimam, para não fazer mal e não criar novas sementes. E o trigo vocês vão colher, né? E depois, quando estiver tudo separado, palha e trigo, vocês guardam o trigo no meu celeiro. Então é uma forma prudente, né? Quer dizer, nós aqui se aconselha, né? A semente que Deus semeia é uma semente boa. O que nós procuramos semear também. Mas não significa que agora temos que arrancar tudo. Como eu falei, deixar os filhos protegidos para que não tenha nenhuma influência. Não dá para fazer isso, né? E a segunda parábola, então, é a da mostarda. No caso lá, da terra de Jesus, é a menor das sementes. Nós talvez pegaríamos hoje uma semente de um eucalipto. Claro que a árvorezinha aí, não é tão grande assim. Então, é a palavra de Deus, o reino de Deus,
que é semeado no coração nosso, no coração dos nossos filhos, e parece que não faz nada. Mas à medida que ele vai crescendo, vai amadurecendo, vai se formando uma planta grande, até, como diz aqui, uma árvore, onde se abrigam os pássaros, onde tem vida, e eles criam seus filhotes. Por fim, a parábola, a terceira, é o fermento na massa. Nós hoje compramos o fermento. Mamãe ainda fazia fermento a partir de batatinha picada, colocava lá uma água morna e um pouco de sal, né? E deixava dentro de uma garrafa, né? De 1 litro, até fermentar. E isso usava para fermentar o pão, ou a massa do pão. E depois, é claro, esse fermento podia ser emendado, né? Emendado, né? E ia continuando a ser fermento. Bem, mas aqui então, um pouquíssimo de fermento que eles conseguiam, fermentava toda a massa. Assim, a presença do cristão é a palavra de Deus, a nossa fé, que faz melhorar a vida nossa como seres humanos, como cristãos, como cidadãos. E nós influenciamos positivamente todos os que estão ao nosso redor. Nós todos conhecemos pessoas boas, né? Assim que parece, puxa, que falta ela faz agora, né? Mas era a pessoa que animava tudo. Assim, cada cristão pode ser também na comunidade. Depois, então, os discípulos pedem aquela explicação e Jesus faz a explicação, né? Então, quem que é o homem, o inimigo que semeia a semente? É o diabo. Mas o diabo não anda por aí assim visível. Então, é tudo aquilo que é contra o reino de Deus, contra a mensagem de Jesus, e que não deixa essa semente boa produzir bons frutos em nosso coração. É claro que nós temos que fazer, zelar para que isso não aconteça, não é? E depois fala, então, né, que os bons, né, claro que terão a glória do céu e os maus serão punidos. A primeira leitura, ela nos lembra que Deus, né, Ele é muito paciente. Eu vou só ler essa leitura para complementar a parábola. Do livro da sabedoria. Ele fala de Deus. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas, e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi justo. A tua força é o princípio da justiça. Deus é poderoso, Deus é forte, e a força faz com que ele seja um justo juiz, mas o teu domínio sobre todos te faz com que sejas de todos indulgente. Então Deus domina a todos, mas não usa a sua força. Ele controla essa força com a sua clemência, a sua bondade. Que imagem bonita de Deus, né? Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. Nós que somos cristãos, se nós somos atrevidos, desleixados, claro que Deus não vê com bons olhos, né? No entanto, dominando a tua força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Esse é o Deus do Antigo Testamento, mas o Deus de Jesus Cristo é muito mais. É clemente, é piedoso, tem paciência, deixa crescer o joio e o trigo, não quer prejudicar a pessoa nenhuma, quer que ela se desenvolva na fé, na vida de cidadão, na sua família, para que produza bons frutos na sociedade. E que Deus nos conceda esta força também nos dias de hoje, assim seja.